Olá, graça e paz a todos. Para mim é um prazer estar aqui novamente para mais um estudo das profecias relacionado ao tempo do fim. Dou graças a Deus por estar aqui para abrir a palavra de Deus, abrir o espírito de profecia, porque a Igreja de Deus ela é conhecida por essas duas características fundamentais. Apocalipse 2, o versículo 17. Apocalipse 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os mandamentos e o testemunho. Apocalipse 19, 10, a última parte, disse que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a lei e o espírito de profecia. A Bíblia e o espírito de profecia. Quero, com a graça de Deus, apresentar um assunto muito importante com o título A Sacudidura Profetizada. A sacudidura profetizada. Que Deus abençoe sua vida, sua família e divulgue esse vídeo. Coloque aí o seu joinha e compartilhe. Deus está no comando. Quero ter muitas visualizações aí. Eu quero ver muitas visualizações pela graça de Deus. Que o Espírito Santo acompanhe aqueles que acompanhe esse vídeo para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos lá ao nosso estudo. 2 versículos básicos. Aliás, 3 versículos básicos para esse assunto. A sacudidura profetizada. Amós, capítulo 9, o versículo 9 e o versículo 11. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Verso 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Então preste bem atenção nesses 2 versículos aqui. E nós vamos ao cumprimento da profecia, essa profecia aqui, que aconteceu nos dias de Cristo, nos dias de Paulo, e está repetindo em nossos dias. E agora o 3º versículo, Mateus capítulo 3, o versículo 11. Mateus 3, verso 11, que diz assim: E eu, em verdade vos digo, batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão, na mão de quem? Na mão de Jesus. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, esses 3 versículos aqui, Amós 9, verso 9 e 11, e Mateus, capítulo 3, o versículo 12. Veja só, o emprego teológico da palavra peneirar foi derivado do costume de peneirar o cereal. Após ter sido malhado o trigo,
tá? Ainda tinha de ser peneirado para a remoção da casca, que era soprado pelo vento à medida que o conteúdo da peneira era repetidamente lançado para cima, e as pedrinhas caíam pelo fundo traçado. Olha só, alguns teólogos, alguns pregadores afirmam, contestam, que no peneiramento profetizado, a peneira representa a igreja. E os que permanecem na igreja são o trigo. Enquanto os que deixam a igreja são a casca. Tal conclusão não é abonada à luz do exemplo bíblico. Então, tal conclusão, tá? Tal interpretação não tem abono bíblico, dizendo que os que permanecem na igreja é trigo e os que saem fora, joio, palha, casca. Vamos ver isso. Com referência ao peneiramento e à obra de reforma, tá? Que haveria de ocorrer entre os judeus nos dias de Cristo e dos apóstolos, Deus falou profeticamente por meio de Amós. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel. O texto que eu li lá atrás. O apóstolo Paulo, tá? Faz uso dessa profecia de Amós para mostrar a base profética da obra de reforma que estava sendo efetuada pelos que haviam aceitado a mensagem evangélica e se haviam desprendido da igreja judaica. A profecia dizia que todos os grãos permaneciam na peneira. Só a palha cairia para fora, não é isso? Na profecia, o grão permanecia na peneira e a palha sairia fora. A história que anda de mãos dadas com a profecia indica que a diferença, aliás, indica que a liderança e o povo judaico permaneceram na igreja, ao passo que os discípulos de Cristo deixaram a igreja. Tenhamos em mente, a seguir, foi a maioria apostatada, a palha, que permaneceu na organização. Foi a palha que permaneceu na organização. O remanescente fiel formou uma congregação separada. E não há contradição entre profecia e história. Não pode haver contradição entre profecia e história. A peneira que retém o trigo e rejeita a palha não é a organização da igreja. A peneira é a verdade. A peneira está nas mãos de quem? De Cristo. E não nas mãos de uns líderes rebeldes, de uma igreja apostatada. Preste bem atenção. Esta foi a peneira em que os discípulos permaneceram como trigo. Os discípulos permaneceram como trigo quando Deus disse: sacudirei a casa de Israel, tá? Da qual os judeus foram sacudidos para fora como palha. Então, o mesmo princípio se aplica hoje. A história não pode ser diferente. A profecia também não aponta para uma história diferente. Quando eu disse que Paulo fez a alusão ao texto de Amós, no livro de Atos, no livro de Atos,
capítulo 15, verso 16. Atos 15, 16. Paulo traz a história de Amós para os dias de Cristo, porque a profecia apontava principalmente para o tempo de Cristo, que ele vinha com a pá, ele ia fazer essa separação, tá? Ele ia balançar, por isso que ele pregou um sermão tão forte, que muitos caíram fora, tá? Jesus olhou para os 12 e disse, se vocês quiserem acompanhá-los, deixe a sacudidura profetizada. Atos 15, o versículo 16. Depois disto, voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então, Paulo faz menção, lá do livro de Amós, capítulo 9, verso 9 e o verso 11, traz para cá, para o Novo Testamento, como prova de que aquela história, aquela profecia se repetiu com a história da rejeição da mensagem de Cristo. E também a profecia de que João Batista falou, olha, eu vos batizo com água, agora ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz na mão dele uma pá. E com essa pá ele vai recolher o trigo para o celeiro. Mas a palha vai para o fogo. E no livro de Salmos, capítulo 1, o salmista Davi deixa bem claro o seguinte. Salmo capítulo 1, versículo 3 e 4. Aliás, 4 e 5. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Tá? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores não ficam na congregação dos justos, eles saem fora. Então, quem fica na peneira, não é quem fica na igreja. Quem fica na peneira é quem fica com a verdade. Porque o cabeça da igreja está com a peneira na mão, está com a pá na mão, tá? Então essa interpretação de quem sai da igreja é joio, não é uma interpretação correta. Não tem base bíblica, nem base no espírito de profecia. Olha só o que diz aqui a Pena Inspirada, no 5º volume Seleto Mundial. Aliás, 5º Testemunho para a Igreja. 5º Testemunho para a Igreja, página página 80 e 81. Deus terá um povo puro e fiel. Deus prometeu que onde os pastores são, eu vou ler repetir de novo. Deus prometeu que onde os pastores não são fiéis, ele mesmo se encarregaria do rebanho. Deus nunca deixou o rebanho totalmente dependente dos homens, das pessoas. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo fiel, puro. No grande peneiramento, prestes a acontecer, olha aí, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão. A ferramenta está na mão de quem? Na mão de Deus. A peneira está nas mãos de quem? De Deus. E não nas mãos de homens corruptos. Homens que rebaixam, homens que baixam as normas, homens que removem os marcos antigos, homens que interpretam a Bíblia de uma forma ao seu prazer.
para fazer o trabalho dele crescer. Mas a obra de Deus cresce lentamente. Por que a obra de Deus cresce lentamente? Porque a peneira está nas mãos de Deus, a verdade tem que ser balançada, tem que ser apresentada, aconteça o que acontecer. Como Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, vá, mostra a verdade, que ouça o que deixe de ouvir, mas vá, apresente a verdade. A verdade tem que ser dita. Agora, quem vai obedecer, aí é critério da pessoa. A pessoa tem o livre-arbítrio de escolher ou aceitar ou não. Se aceitar, está conforme a vontade de Deus. Então, a peneira está nas mãos de Deus, a ferramenta em suas mãos, olhem. A ferramenta em suas mãos. E que ele limpará completamente a eira. Estão rapidamente se aproximando dias, quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, trajado com vestes angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses, senhores. Soprará todo vento de doutrina. Tá? Agora olha a página 8.1. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. Tá? Olha, o conflito entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Na página 8. Então aqui falou claramente que a ferramenta está nas mãos de Deus e não na mão dos homens. Agora alguém diz: não, esse tempo de sacudidura é lá no tempo do decreto dominical, é lá no final, não é agora não. Não é hora de sair da igreja não. Mas quando? Os judeus com certeza falaram assim para Jesus: olha, não pode sair da igreja não. Os judeus falaram para o ex-cego. O ex-cego, ele confessou que foi Jesus que abriu os seus olhos. E o ex-cego foi expulso da igreja. Os pais da igreja os pais do ex-cego não quiseram confessar, de medo de ser expulso. Está lá no livro de João, João capítulo 9, está lá a história. Então a peneira não está nas mãos da igreja, está nas mãos de Cristo. Olha, Primeiros Escritos, página 50, diz assim: quem é que é lançado fora da peneira? Vamos lá. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos, olha quem sai fora. Todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados, quer dizer, serão lançados fora. O anjo disse: achas que alguém será forçado a fazer sacrifício? Não. Absolutamente não. Deverá ser uma oferta voluntária. Então, quando nós pregamos o Evangelho, falamos sobre a carne, falamos sobre o vestuário, mas é com muita calma. A gente ensina a pessoa a substituir a carne, vai com jeitinho e tal. Se a pessoa quiser. Ninguém é forçado. Pergunte a um membro da igreja, da Reforma, se ele está aqui
assim, como um cachorrinho com uma coleira no pescoço, assim, sendo controlado. Não. Todos estão aqui de vontade livre, porque Deus não aceita uma obediência forçada. Deus aceita uma obediência voluntária. Agora, nós estamos no tempo do selamento. E nesse tempo do selamento também é o tempo de sacudidura. Vocês acham que, vocês adventistas do sétimo dia, acham que a sacudidura é lá no final? Vai ser na chuva serôdia que vai ter a separação? Na chuva serôdia não vai dar tempo de se preparar, não. A chuva serôdia já cai numa igreja preparada, que já houve todo tipo de sacudidura, e agora a chuva serôdia cai, tá? Agora vamos lá, no livro Quinto Testemunho Seleto, aliás, Testemunho para a Igreja, Quinto Testemunho, página 505, ó, o anjo deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores. O anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo tanto adultos como jovens e até crianças. Matar velhos, mancebos, crianças, até exterminar. Mas o que tiver o sinal... Então nós estamos no tempo do selamento. E o tempo do selamento começou quando? 1844. Então a palha e o trigo, ou o joio e o trigo, não tem como ficar na mesma igreja, não. Não tem como ficar na mesma igreja. Senão o anjo não coloca o selo. Por que está dizendo que o anjo vai colocar o selo na testa dos que estão separados do pecado e dos pecadores? Por isso que Deus está com a peneira na mão, ó, balançando, tá? Para os fracos na fé, aqueles acomodados, aqueles frouxos, vai sair fora para poder acontecer o selamento. Agora olha aqui, no livro Vida e Ensino, página 160. Segundo o que Deus me mostrou, página 160, Vida e Ensino. Segundo o que Deus me mostrou, é preciso haver uma sacudidura entre os ministros, a fim de serem eliminados os negligentes, preguiçosos, comodistas, e permanecer um grupo fiel, puro e abnegado, que não busque bem-estar pessoal, mas administre fielmente na palavra e na doutrina, dispondo-se a sofrer, suportar todas as coisas por amor de Cristo e salvar aqueles por quem Cristo morreu. Sintam estes servos sobre si o ai, que sobre eles pesa. Se não pregar o evangelho, isto será bastante. Nem todos, porém, sentem. Temos que sentir esse ai. Paulo diz, ai, se eu não pregar o evangelho. Devemos pregar o evangelho puro, sem mistura, como ele é na realidade. E nunca pregar o evangelho distorcido, equivocado. O evangelho estrangulado. Agora eu quero apresentar aqui dois motivos, tá? Quais são dois diferentes fatores que causam a sacudidura profetizada. Dois diferentes fatores que causam a sacudidura. O primeiro fator, a rejeição da verdade. Quando a verdade chegou, os profetas foram de madrugada, advertiram
Tá? 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16, os profetas madrugando e mostrando até que mais nenhum remédio houve. O último remédio foi Jesus com a peneira na mão, com a pá na mão para fazer o serviço. Perguntei o significado da sacudidura. Isso está no Mensagem Escolhida, volume 2, na página 13. Perguntei o significado da sacudidura que eu vira. Foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e preparar a verdade, propagar a verdade direta. Então, quem está com Jesus na vida, prega a verdade direta. Quem está com o Espírito Santo, é movido pelo Espírito Santo, prega a verdade direta. Ou que a pessoa ache bom ou que não, mas a verdade tem que ser dita. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, contra o pregador ou contra quem quer que seja. Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Primeiros Escritos 270, o que eu acabei de ler. Agora, segundo volume, Mensagem Escolhida 13. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Isto, porém, não é a verdade presente a levar às igrejas. Será o resultado de recusar a verdade apresentada. Então, a recusa da verdade apresentada, não suportando o testemunho direto, aí vem a sacudidura, como aqueles discípulos disseram: dura esse discurso, vamos cair fora. Essa é a primeira parte, o primeiro fator, tá? Que são dois. O segundo fator da sacudidura, que causa sacudidura, a introdução de heresia. 2 Coríntios. 1 Coríntios 11, 19. 1 Coríntios 11, verso 19, diz assim, olha: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É até bom que haja heresias para que os fiéis se manifestem, tá? E dentro desse fator, também está aqui, segundo Mensagem Escolhida, 392. 395. Há decidido testemunho a ser dado por todos os nossos ministros em todas as nossas igrejas. Deus tem permitido ocorrerem apostasias a fim de mostrar quão pouco se pode confiar no homem. Devemos olhar sempre a Deus. Sua palavra não é sim e não, mas sim e amém. Então é até necessário que a heresia entre, que alguns apostatam, para ver que não se pode confiar no homem. A confiança é em Deus. Deus é que está com a peneira na mão, Jesus é que está com a pá, Ele que está fazendo o trabalho, não é a igreja. Tá? Agora veja, 392, Mensagem Escolhida, volume 2.
tudo quanto possa ser sacudido, será sacudido. Não convém, portanto, a cada um compreender as razões de nossa fé? Em lugar de haver tantos sermões, deveria haver mais acurado exame da palavra de Deus, abrindo as Escrituras texto por texto, conferindo o Velho Testamento, Novo Testamento, tá? Buscando as fortes provas que sustentam as doutrinas fundamentais que nos trouxeram onde nos encontramos agora, sobre a plataforma da verdade eterna. Então, aonde é que vamos parar? Se chegarmos à conclusão de que a peneira está nas mãos da igreja, a peneira é a igreja, vamos supor, a peneira é a igreja, e quem sai fora está errado? Então Lutero errou grandemente, porque saiu da igreja. Jesus errou demais, e os discípulos também, por ter saído da igreja judaica. E Paulo errou também, por ter saído lá do judaísmo, porque ele era membro do Sinédrio lá, era pessoa da alta lá. Ele saiu. E quando ele saiu, ele não foi perguntar ao teólogo, sei lá, ou atrás do professor de teologia que ensinou ele, o Gamaliel. Ei, e aí? Aquele homem que... aquela visão que eu tive, o que você acha? Gamaliel disse, não, rapaz, isso aí é sonho de barriga cheia. Isso aí, deixa pra lá. Fique firme aqui. A peneira está aqui, não sai daqui não. Se você sair, você é joio. Essa era a doutrina dos judeus e de lá, se sair, está perdido. Não é assim. E outra, como é que começou o movimento adventista? A Igreja Católica até hoje está dizendo, olha, vocês têm que voltar para nós, vocês saíram da igreja, está aqui no Grande Conflito. No Grande Conflito tem isso aí, quer ver? Na página... (48), Grande Conflito, olha só. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da igreja verdadeira. Então os romanistas querem que os protestantes voltem para lá. Porque lá que é a igreja verdadeira, a igreja mãe, não sei o que e tal. E a irmã diz, semelhantes acusações, porém, aplicam-se antes a eles próprios, eles que saíram. Eles que saíram da igreja verdadeira. Aí a igreja batista vai dizer, olha, aqueles que acreditam em Guilherme Miller tem que sair, tem que voltar para a igreja batista. E aqueles que excluíram a Ellen White, mas foram 7 membros da família da Ellen White que foram excluídos de lá. Acho que tem que voltar para cá, a igreja metodista, porque aqui, que é a igreja original, aqui é a igreja verdadeira. Então a peneira, meus irmãos. Aí vamos entrar num absurdo, aí é contradizer o que está escrito. Então, renovando aqui, Jesus tem a pá na mão. Ele que é o cabeça da igreja. Eu li no outro texto aqui que Deus, ele não entrega tudo nas mãos dos homens, ele segura. Tem hora que ele tem que pegar e levar. Ele toma as rédeas. Então o controle é uma igreja movida pelo Espírito Santo. É uma igreja movida pela palavra de Deus, pelo que está escrito. E almas fiéis constituem a igreja de Deus desde o princípio. Quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, está dizendo ela, o remanescente, os fiéis, que estão com a verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça,
que possamos permanecer firme na peneira. E que tudo aquilo que tem que ser sacudido, vai ser sacudido. E que possamos permanecer na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, é a verdade. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e nos faça crescer no conhecimento, porque a Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então que Deus nos abençoe e nos faça crescer na graça e permanecer na peneira da verdade. Esse é meu desejo, segue as minhas orações. Amém?